Olá, você, tudo bem? Como que você está? Primeiro de tudo, eu quero agradecer a sua paciência, agradecer a você que esteve até agora, ficou aqui na plataforma esperando eu passar esse meu momento de complicações aqui que eu tive e também agradecer as suas orações pelo meu esposo. Ele fez a cirurgia já há 30 dias, está se recuperando, está melhorando a cada dia e agora eu já posso voltar com as minhas atividades online. Por isso aqui eu estou de volta na Academia para a Saúde e também na roda de conversa, que é a terapia online às quintas-feiras às 10 da manhã. E hoje nós estamos retornando aqui com a Academia para a Saúde. Como que vai funcionar? Do mesmo jeitinho que era antes. Só dei uma pausa entre maio e junho por causa da cirurgia do meu esposo. Agora a gente vai continuar. Presencial eu ainda não consigo fazer, que como vocês podem ver pela parte de trás aqui de mim, eu não estou na minha casa em Praia Grande. Eu estou em São José dos Campos, junto com a família, para assim poder cuidar melhor do meu esposo. Mas ó, nada impede que eu continue cuidando de você online. Então, se você precisar tirar dúvidas, conversar comigo sobre saúde, quem quiser atendimento particular também pode ser online, tá bom? Perfeitamente eu consigo te atender online, presencial nos núcleos. Por enquanto, eu não estou conseguindo atender porque eu não estou aí na Baixada Santista. Mas o pessoal aqui de São José dos Campos, ó, tô pertinho de vocês. Qualquer horas aí a gente já se encontra. Como que vai funcionar daqui para frente? Bom, online eu vou estar atendendo você. Online eu vou tirar as suas dúvidas e online nós vamos estar continuando todo o nosso bate-papo a respeito de saúde. Aqui na Academia para a Saúde nós já falamos sobre o detox, já falamos sobre menopausa, já falamos sobre atividade física e recentemente, quando nós interrompemos as nossas palestras, nós estávamos falando a respeito de obesidade e todo o universo que cerca. Gente, obesidade é uma doença e precisa ser cuidada. Na realidade, a obesidade é uma doença do estilo de vida. Isso mesmo. Você não nasce obeso, né? Você adquire com o tempo com maus hábitos ou por algum descompensação hormonal do seu organismo. Mas na grande maioria é pelo estilo de vida, que é consumir alimentos demais e ter atividade de menos. Então, quando você tem esse desequilíbrio, é que surge a obesidade. Mas, infelizmente, a obesidade não é uma doença que anda sozinha. A obesidade é uma doença que, junto dela, ela traz outras doenças também do estilo de vida, como gordura localizada e inflamação. Você tem também a questão da descompensação do diabetes, da insulina no sangue. Você tem também a descompensação da sua pressão arterial e isso pode levar a doenças mais graves. Por isso que a gente fala aqui na plataforma Academia para a Saúde que nós devemos ter um olhar com cuidado muito especial na tua saúde. Por quê? Porque aqui nós vamos falar muito a respeito do estilo de vida, que são as doenças evitáveis. E o Instituto Pétrio, ele tem como base promover a saúde, evitar doenças evitáveis e promover o envelhecimento saudável. Então é exatamente essa a razão de ser do Instituto Pétrio. E para isso nós temos vários núcleos na Baixada Santista, aqui também em Jacareí e em São José dos Campos. Então, porque a ideia é ampliar cada vez mais a nossa atuação para ajudar cada vez mais pessoas, assim como você, aqui na Academia para a Saúde, a ter mais saúde. E esse espaço aqui, com apenas R$ 30 por mês de colaboração, você ajuda os outros projetos do Instituto. Aquele que nós não postamos, aqueles que a gente não divulga por uma questão de privacidade das pessoas que estão em estado de vulnerabilidade. E neste momento, por conta da situação de saúde, aqui que eu estou vivendo em família, eu vou estar fazendo todos os meus atendimentos online. Então você pode falar comigo através do WhatsApp e também aqui através da Academia para a Saúde, deixando seu comentário aqui. Bora então falar a respeito de saúde? Bora lá então.
Nós estávamos falando a respeito da obesidade, já falamos de gordura localizada e nós falamos recentemente, e ficou até uma aula gravada, do professor Henrique sobre como você estar fazendo uma atividade física juntamente com uma alimentação equilibrada. Caso você precise recordar como é uma alimentação equilibrada, vai aqui ó, em cima, destaques, você vai ver todas as postagens que são importantes, todo o material para que você consiga colocar em prática tudo que a gente vem falando até agora sobre saúde. E aqui na aba em destaques, você vai lá numa das primeiras postagens e você vai ver a respeito do detox. Nessa postagem sobre o detox tem uma lista de alimentos e tem também informações importantes de como você fazer uma alimentação saudável, adequada e anti-inflamatória. Olha que legal! Só aí, com essa informação que eu já dei lá atrás em fevereiro, você já consegue estar fazendo com que a sua parte da obesidade, que é altamente inflamatória, seja revertida. Então, quando você põe a atividade física mais a alimentação saudável, não precisa fazer o detox, mas se você colocar aquela lista de alimentos em dia, você já vai conseguir desinflamar, desinchar e eliminar gorduras. Você já deve ter ouvido falar em muitos lugares, a alimentação mais a atividade física emagrecem. Mas na realidade, o que a alimentação e a atividade física fazem por você é equilibrar o seu corpo, fazer com que o seu corpo entre num ritmo correto para o seu estilo de vida, faz com que o seu corpo entre num ritmo que você vai conseguir alcançar o peso e a saúde ideal para a fase da vida que você está passando. Tanto faz para quem está na fase adulta, para quem está na fase da maturidade ou até mesmo para idosos. Independentemente, é essa a sua fórmula mágica. Não existe pílula mágica que você toma e pronto, fica maravilhoso, fica maravilhosa. Isso não existe. O que existe é você conciliar a alimentação correta e a atividade física. O que é uma alimentação correta? É a alimentação ideal para você. A dieta do Mediterrâneo ela é difundida grandemente por ser rica em água, vegetais crus, pouca carne vermelha, mais carne branca e usar também poucos carboidratos. Carboidratos de origem natural. E quanto menos pacotes você abrir e quanto mais você descascar os alimentos, mais anti-inflamatória vai ser a sua alimentação. E uma alimentação mais anti-inflamatória, ela faz com que você emagreça, mantenha o peso e desinflame. E ao desinflamar, você vai fazer com que o seu corpo ele fique cada vez mais murchinho, cada vez menor. Então você vai perceber que inclusive muitas dores que você tem no corpo vão desaparecer, simplesmente com uma alimentação anti-inflamatória. E qual é a função da atividade física então? A atividade física ela deve ser exercida pelo menos 3 a 4 vezes na semana. Separa aí uns 4 dias para você fazer atividade física como dançar, que é excelente, andar a pé, andar de bicicleta, ou você ainda pode fazer alguma outra atividade que você goste, que te dê prazer. A atividade física, ela deve ser extremamente prazerosa, porque se você fizer de uma maneira que você não goste, você não vai conseguir liberar a quantidade de hormônios necessários. Então, o ideal é que você se adapte ou que você busque uma atividade física que você gosta. Pode ser pilates também, pode ser musculação na academia. Aí você fala, qual é melhor? Na realidade, a atividade física não existe a melhor para todo mundo. O que existe são que a gente precisa ter 2 coisas na nossa vida. Anaeróbico e aeróbico. Anaeróbico é a atividade física que te dá carga, peso, faz você fazer esforço. Isso faz com que fortaleça seus ossos e também os músculos. Então, ela é muito importante por conta disso. Então, ela vai facilitar com que você levante melhor, você se senta e levante melhor. Vai fazer com que você tenha forças ao caminhar e desempenhar as suas atividades do dia a dia. Já a atividade física aeróbica,
como dançar, pular corda, correr, nadar, que são atividades mais que exigem fôlego, que você trabalha o coração, fica até suado e cansado. Essa é a atividade física aeróbica. Essa é importante para fazer o seu sangue circular, que ele precisa circular por todo o corpo. O sangue não pode ficar estagnado, tá? E por isso que o sedentarismo é muito perigoso. Então vai fazer com que você cante, dance, pule, mexa-se e movimente o sangue, tá? E movimentando o sangue no seu corpo, aquecendo o sangue, você vai fazer também com que o seu metabolismo acelere. E nessa parte de acelerar o metabolismo, várias funções orgânicas são ativadas. Então, por isso que é importante uma alimentação adequada para você, é importante exercícios aeróbicos para fazer movimentar, esticar todo o seu corpo, ter elasticidade, e o anaeróbico, a atividade que vai fazer carga, força e peso. Esses três, você precisa desenvolver essas atividades pelo menos 4 dias da semana. Semana tem 7 dias, ou seja, você fazendo 4 dias, você já está fazendo a maioria, passando a maioria do tempo fazendo essas atividades. Muitas vezes você fala, eu não tenho tempo, trabalho demais, é filho, é escola do filho, é uma porção de coisa, eu tô fazendo faculdade, eu sei. A vida moderna é uma vida muito corrida, a vida moderna exige demais, tanto física como mental e emocional muitas vezes. Mas para que a gente tenha o mental, o emocional e o físico saudáveis, nós precisamos colocar alimentação saudável e atividade física fazendo parte do nosso dia a dia. Nem que seja durante o trabalho, você subir uma escada, por exemplo. Ao invés de pegar o elevador, sobe uns 2, 3 lances de escada. Você já está fazendo uma atividade física. Ah, mas eu já faço isso todos os dias. Vale como atividade física? Seu corpo já acostumou. Então você precisa fazer algo a mais, algo além. Por isso que muitas vezes você faz dieta para um emagrecimento e não tem resultado, porque o teu corpo já se acostumou com aquela situação, já se acostumou com aquela questão que você já vive, que você já faz no dia a dia. Para você ter uma mudança de vida, para você ter uma mudança da sua condição atual, você precisa mudar o que você está fazendo. Se você fizer sempre a mesma coisa, você vai ter sempre o mesmo resultado. Então é muito importante que você mude a sua perspectiva e você também mude as suas ações, para que você tenha uma mudança no seu resultado. Isso é altamente importante. Para quem faz as mesmas coisas, tem sempre os mesmos resultados. Mas quando você modifica um pouquinho o que você já faz na sua semana, você já tem outros resultados. Vai por mim. Muda um pouquinho todos os dias. Comece fazendo 15 minutos de atividade física. 15 minutos você tem. Nem que seja no seu horário de almoço. Com certeza você tem. Eu tenho uma paciente que eu já acompanho há algum tempo e ela não tinha, professora, não tinha horário de jeito nenhum. Dava aula de manhã, de tarde, à noite era casa, filho, marido. Não tinha tempo para fazer a atividade física. Eu cheguei para ela e falei assim, quanto tempo de almoço você tem? Ela falou, eu tenho 1 hora. Eu falei, aonde você almoça? Ela, na escola. Falei, então ótimo, perfeito. 15 minutos de caminhada acelerada na quadra da escola. Pronto. E ela já começou. E de repente ela foi aumentando de 15 minutos. E de repente a diretora viu, de repente a inspetora. Todo mundo começou a se interessar o que ela estava fazendo. E ali ela começou a fazer o quê? Ajudar outras pessoas a melhorar também a condição e a qualidade de vida. Olha que interessante. O que você faz não impacta somente a sua vida, impacta a vida de outras pessoas também. Então, o que você faz por você melhora a sua vida e pode ajudar a melhorar a vida de outras pessoas também. Por exemplo, as pessoas observam o que você come, as pessoas observam o que você faz e muitas vezes elas não comentam. Mas é muito importante. No começo parece difícil, no começo parece que não vai dar certo, no começo parece que, nossa, nada vai mudar. Mas isso é só o começo. Quem vive o processo, depois alcança o propósito. Qual é o teu propósito? É ter mais saúde? É reduzir esse abdômen que está inchado, grande, desconforto?
é melhorar as dores, é fazer com que você caminhe melhor sem se sentir cansado, sem se sentir cansada. E tudo isso, a alimentação física, a alimentação saudável e atividade física fazem por você. Por isso que é tão importante você começar. Ah, não fez antes? Começa hoje. Ah, mas hoje eu fiz, não deu resultado. Começa agora comigo, começa certinho e você vai ter resultado. Eu tenho muitas, mas muitas mesmo, informações, resultados, depoimentos de pessoas que alcançaram as suas metas, os seus propósitos, os seus objetivos, devagarinho, dia a dia. Aqui em São José dos Campos eu tive uma paciente, uma empresária, ela precisava emagrecer e não conseguia porque a vida dela era muito corrida. Às vezes ela estava no meio da consulta comigo, recebi uma ligação, tinha que sair correndo. E eu cheguei para ela e falei assim, Ju, começa a caminhar à noite, na praça em volta da tua casa mesmo, 2, 3 voltinhas. Aí eu fazia a marmitinha, preparava para ela, deixava congelada, eu falei, era só descongelar e comer. Gente, em 4 meses, depois eu vou deixar a foto dela aqui para vocês verem, 4 meses de caminhada dando voltas na praça em frente à casa dela, à noite, no horário que ela tinha, tipo meia-noite. E também a alimentação que eu passei para ela, que é aquela que tá lá em destaques, na parte do detox, na lista de material, aquela mesma, desinflamatório, anti-inflamatório, aquela que vai te desinflamar, essa alimentação. Em 4 meses, ela perdeu quase 20 quilos. 4 meses. Tá bom para você? Mas eu não tô falando de emagrecimento, eu estou falando de saúde. Porque depois ela continuou mantendo por muitos anos. E eu sei porque eu acompanho ela pelo Instagram. Eu sei. Eu acompanho todas vocês de pertinho. Eu vejo como vocês estão passo a passo. Eu não deixo ninguém. Olha, já atendi a Ju há mais de 10 anos atrás. E ela está do mesmo jeito. Ela engordou um pouquinho porque ela teve uma bebê. Aí não tem jeito, né, gente? Ela engordou um pouquinho há 2 anos atrás porque ela teve uma bebê. Mas ela continua muito bem. Ela não voltou àquele estado que estava antes. Vou postar a foto para vocês depois desse vídeo. Eu não estou falando de emagrecimento, eu estou falando de saúde, eu estou falando de combater inflamações, estou falando de combater dores. Sabe aquela sua dor terrível no joelho que não passa de jeito nenhum? É excesso de peso, é sangue ácido, é corpo inflamado. Por isso que dói tanto. E agora no frio dói mais ainda, porque o corpo se contrai. E por isso que as dores aumentam. Então, quando eu falo para você que obesidade é uma doença evitável, é sobre isso que eu estou falando. Só que muitas vezes você já deve ter ouvido várias pessoas falando, vários profissionais na internet, o que mais tem por aí é profissional falando e vendendo emagrecimento. Por exemplo, aqui na plataforma eu peço uma contribuição de R$ 30 por pessoa. E eu conheço pessoas que estão aqui nessa plataforma que já pagaram R$ 900 para emagrecer. Com uma dieta super louca, onde elas perderam massa muscular e por isso tiveram a sensação de emagrecimento. Então aqui eu não estou ensinando você a emagrecer, eu estou ensinando você a ter saúde. E esta é a melhor maneira de você chegar ao seu peso ideal. E isso é o que todos nós devemos buscar. O peso ideal dentro da saúde adequada para o nosso organismo, para o nosso objetivo de vida que nós temos hoje. Aí você fala para mim assim, mas Ângela, eu tenho 50 anos, 55, 60 anos, mas quando eu tinha 20 anos eu era magrinha. Deixa eu te contar um segredo. Nosso corpo a cada 5 anos não é mais o mesmo. As nossas células renovam a cada manhã. Inclusive tem um versículo bíblico que fala que as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Olha que incrível, as nossas células também. A cada 5 anos nós não somos mais as mesmas pessoas. Perceba pelos seus ossos. Os ossos principalmente da face. Antes você tinha o rosto bem fininho. Hoje o teu rosto já tá mais quadrado, e não é por papada não, gente, é o osso que muda.
Então o osso também pesa, o osso também modifica. Então o corpinho que você tinha há 20 anos, aos 20 anos, hoje aos 50, 60, não é mais o mesmo. E para ser o mesmo vai exigir muito sofrimento de você e do seu corpo. A ideia é que você tenha o seu peso ideal para a sua altura e para o estilo de vida que você tem hoje. Por isso que é muito importante você prestar atenção na atividade física que você exerce, na alimentação que você está fazendo e principalmente na sua atitude mental e emocional, que são que comandam as suas ações, os seus pensamentos. Então, por isso que aqui no Instituto Petrio, eu, Ângela, como fundadora do Instituto, tenho como zelo por você e pela sua saúde, sempre estar pregando a respeito de uma mentalidade positiva, emoções equilibradas, atividade física e alimentação adequada. São os 4 pilares da saúde, 4 pilares naturais da sua saúde. Não adianta você correr e fazer tudo que esses profissionais da internet falam, vendem, se a tua mentalidade não está positiva e adequada para você. Se as suas emoções estão desequilibradas, se você está estressado, o estresse libera cortisol. Volta aqui, ó, nos vídeos anteriores, se ainda estão aí, se o Facebook não deletou, tem a respeito do cortisol, quanto ele te deixa inflamado. Cada vez que você passa raiva, cada vez que você se estressa, é liberado, jogado na tua corrente sanguínea uma quantidade enorme de cortisol. E assim faz com que você se inflame cada vez mais. Aí você vai lá e come aquela bolacha gordurosa, aí você vai lá e come produtos que não dão certo, muita fritura, e você vai ficando cada vez mais inflamado. E aí a inflamação produz gases, inchaço, gordura e você só vai aumentando de tamanho e de peso e acha que é só a alimentação errada. É todo um conjunto. Obesidade é um conjunto de fatores que tem como resultado, principalmente físico, o aumento do peso e a deformidade do corpo. Fica aquela bolinha que a gente não gosta de ver no espelho, não é mesmo? Então, assim, é muito importante que você entenda, aqui na plataforma Academia para a Saúde, nós não falamos de emagrecimento, nós falamos de saúde do estilo de vida. E a obesidade é importantíssima, porque é o mal do século. Depois da depressão e da síndrome do pânico, que são as doenças psicológicas, a obesidade vem em terceiro lugar. Existem países como os Estados Unidos, que é o país do fast food, ou seja, das comidas rápidas industrializadas, que está cada vez mais pesado. O índice de infarto é muito grande, porque a obesidade, ela traz o acúmulo de gordura no sangue, nos órgãos, e isso faz com que cada vez você seja propenso a mais e mais e mais doenças. Por isso que eu resolvi falar a respeito da obesidade, que é para você entender que é necessário você abrir os olhos, tomar consciência de que é necessário uma mudança no estilo de vida hoje. E sim, não existe mais ninguém que possa fazer por você, tem que ser você. Eu aqui e os professores dos núcleos que estão junto comigo, nós podemos ajudar dando dicas, mostrando para você como faz. Por exemplo, a professora Juliana já deu uma dica de atividade física, o professor Henrique. Logo mais eu vou pedir para que outros professores também deem dicas para vocês. E olha, não vai passar de 5 minutos. Você fazendo esses exercícios, 5 minutos por dia, 5 de manhã, 5 à tarde, 5 à noite, já deu 15 minutos, já mudou a sua rotina, acelerou o teu metabolismo e o teu sangue circulou melhor. Se você conseguir repetir e fazer 15 minutos de manhã, 15 na hora do almoço e 15 no final da tarde, já são 45 minutos de atividade física num dia que você fez sem sentir dificuldade alguma. Aqui na Academia para a Saúde, nosso maior objetivo é estar ajudando você a ter mais saúde. Bem-vindos de volta e eu também bem-vindas de volta. Agora, pela graça de Deus, nós vamos continuar
toda semana conversando aqui. Legal que nós estamos de volta, agradecida a Deus por estarmos todos aqui de volta. A sua contribuição de R$30 é muito importante para que o Instituto Pétrio continue fazendo as suas atividades. E logo em breve também nós vamos estar tendo outras atividades online. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Se você gostaria de elogiar, pode elogiar também, é muito bom e eu gosto. Se você tem algum adendo, alguma coisa a acrescentar, tem dúvida, gostaria que eu falasse sobre determinado assunto específico, deixa aqui nos seus comentários. Na próxima semana, domingo, que já é o primeiro dia da semana, eu vou estar postando, continuando a falar a respeito da obesidade, com o assunto final para a gente encerrar a parte da obesidade, que eu vou falar sobre pressão alta e sobre o diabetes, que são as duas descompensações que a obesidade traz, que levam ao infarto do miocárdio. Então eu vou estar falando, para encerrar o assunto sobre obesidade, eu vou falar sobre o diabetes e também sobre pressão alta. E depois desse assunto nós vamos falar como manter o peso. Eu vou ensinar você a como manter o seu peso, assim como eu ensinei a Amanda, a Jude e tantas outras pacientes minhas a manter o peso. E eu mesma mantive meu peso por mais de 18 anos, só fazendo o que eu vou te ensinar a partir do mês de julho. Então, nós vamos conversar ainda agora no mês de junho sobre diabetes, para encerrar, pressão alta e também como evitar as doenças que a obesidade traz. No mês de junho, nós vamos encerrar falando sobre diabetes. E a partir de julho, eu vou ensinar você a manter o peso. Então, é muito importante que você continue, porque a gente vai falar sobre saúde o ano inteiro. Vem comigo que é sucesso. Cola em mim que você vai se dar muito bem. Seja bem-vindo de volta. Beijo no coração e até o próximo. Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau.